Hey, olá! Aqui quem fala é o Rodrigo Vargas Machado do Soul Funk Evolução Pessoal. Bem-vindos a mais um áudio, o qual eu chamo de O ao vivo é sempre melhor. Sim, é mais um espetacular áudio de perguntas e respostas. Uma pergunta seguida de uma resposta, certo? Vamos à pergunta então. Rodrigo, estou numa fase interessante agora com as mulheres. Muito bom. Estou sempre numa fase, agora estou numa em relação ao online, ao Badu. Badu, velho, nem sabia que existia isso ainda. E a outros sites. Não referi o qual aqui. Mas prefiro o Badu. E assim não tenho vontade nenhuma de conhecer mulheres online. Parece que de um ano para cá perdi um pouco a paciência da interação, sabe? De ter que estar ali, de ter que estar a mandar mensagem, de ter que estar ali conversando com alguém. Uau, se junte a mim, ao clube, meu amigo. O que eu sinto é que eu preferia uma conversa ao vivo ou mais ao vivo. E eu pensei que isso fosse uma fase, se bobear até é, mas eu sinto que isso já há desde janeiro que começou a acontecer. Não tenho o mínimo de paciência para estar ali e sinto que estou a perder oportunidades de falar com mulheres, pois estou a deixá-las de conhecer. Isso é normal acontecer? O que é que vou fazer? Olha, é normal. Na minha experiência é normal. Porque a atividade em si de estar só o celular ou o notebook, computador aí a trocar mensagens com uma pessoa que não está contigo em si não é satisfatória. É uma experiência virtual apenas. E a pergunta é, onde é que está a energia disso? Quer dizer, a experiência em si não é o falar com elas pela internet, não é o fim em si. Isso é apenas um meio para atingir um fim. Agora, se você quer conhecer pessoalmente, tem que haver um mínimo de interação por mensagens, para que elas possam se sentir à vontade contigo e te apreciar e te avaliar, para que possa eventualmente haver um encontro, uma saída. Eu também não tenho muita paciência para isso. Por isso que eu te convidei para se juntar ao clube. Portanto, se eu percebo que a mulher é daquelas que só quer atenção pela internet, isso me desanima, me desmotiva. Se ela vive muito longe, isso me desmotiva. Portanto, há vários fatores que me desmotivam. E eu deixo de falar com essa pessoa e passo, quer dizer, estou sempre a passar a próxima. Entende? Isso é automático, é natural. E sempre a falar, sempre não. Na verdade, nesse momento eu não estou no momento como você, numa fase como você trouxe. Mas houve momentos que eu falava, eu nunca gostei muito de falar com muitas, mas houve momentos que eu sim, falava com algumas conforme me apetecia. De uma maneira, obviamente, sempre íntegra, nunca enganando ninguém. Quando nessas conversas alguma me perguntava se eu falava com mais uma pessoa, eu dizia que sim, estava conhecendo outras pessoas também. Algumas deixavam de falar comigo, algumas falavam que não tinha problema, que uma certa vez falou inclusive a competição é saudável. E eu lembro que eu trouxe para ela algo do tipo, não se trata de uma competição, se trata de seleção. Eu estou conversando com pessoas para ver aquela que é mais interessante para mim. E daqui a pouco, eu lembro que eu falei mais ou menos assim. E provavelmente você faz o mesmo. E se não faz, poderia fazer. Não há mal nenhum nisso. Qual é o mal aqui? Desde que você seja verdadeiro e você deixe claro isso para a pessoa. Entendeu? Isso é um caminho da integridade. É você dizer a verdade. E de novo, qual é o mal aqui? O mal seria se eu estivesse enganando. Se eu estivesse, por exemplo, falando com várias e falasse para ela, só estou falando com você, estou interessado só em você e tal. Não. Então, quando a gente fala a verdade, não há mal nenhum. Agora, tem aquelas que vão aceitar a verdade e vão lidar de boa, como essa. E teve outro caso que eu mencionei e outras
É o que mais acontece isso, as pessoas deixam de falar com você porque elas querem exclusividade. Mas pasmem, ou não, e isso é um fato. Muitas dessas pessoas que dizem querer exclusividade, que querem que você converse só com elas, estão conversando com outros. E a gente sabe que é assim, essa é uma verdade. No mundo do ego, é assim que as coisas funcionam. No mundo do ego é assim que funciona. E as pessoas sequer estão conscientes disso, muitas delas. Não vou entrar nesse mérito, me aprofundar nesse mérito, mas a gente sabe que é assim que acontece. Então o que cabe a nós é nós sermos verdadeiros, é disso que se trata. Nós sendo verdadeiros, nós só vamos atrair aquilo que é verdadeiro. E só fica na nossa vida aquilo que é verdadeiro. Porque nós temos mais energia e poder para identificar o que é e não verdadeiro. Mas desde que sejamos nós verdadeiros. Então essa ideia de que muitas vezes, mas eu sou enganado frequentemente, mas eu sou passado para trás. A pergunta é, será que eu realmente estou sendo verdadeiro? Porque o universo não, ele funciona assim, gente, atraímos aquilo que somos. Se eu estou atraindo pessoas de baixa qualidade, será que eu realmente sou de qualidade? E esse é um processo de auto-honestidade e humildade para reconhecer. E às vezes nós sequer sabemos que não temos qualidade, porque aquilo que nós entendemos ou julgamos ser qualidade, na verdade não é lá muita qualidade. E já parte de um pensamento equivocado e distorcido da realidade e sobre o que de fato é qualidade, aquilo que é importante. Enfim, disse que não ia entrar, mas me aprofundei um pouco. Vamos seguir aqui. O que eu te digo aqui? Número 1, você tem que ser paciente, tá? Em relação ao que você está vivendo agora, essa fase. Número 2, você tem que ter o mínimo de conversa necessário para depois estar com elas, num encontro. E uma coisa que pode te ajudar imensamente é trocar o número de celular o mais rápido possível e começar a trocar ali mensagens pelo WhatsApp ou ligação mesmo, o que é raro, mas é algo que geralmente impacta, mas isso só quando você realmente está muito interessado pela pessoa, certo? Então, aí você já não vai estar tanto só ali no site, a trocar aquelas mensagens que é um processo aborrecido, é uma atividade aborrecida. Pelo que você me traz, acredito que seja mais ou menos isso, né? Então, o WhatsApp é um passo à frente, né? Você já está um pouco mais próximo do encontro, da saída, do que você já saiu do virtual, né? Você já está um pouco mais, não deixa de ser virtual, mas já é algo mais palpável ali. Não é que não seja possível, né, você seguir falando só pelo site aí. Claro que é possível, claro que sim. Mas se você não tem muita paciência para isso, pede logo o número do contato, né, de uma maneira adequada, obviamente, e passa para essa interação pelo WhatsApp. Já é um pouco mais próximo, desde que você tenha feito, né, o processo adequado, isso não de uma maneira espalhafatosa, vamos dizer assim. Se ela não quiser te dar o número, esquece, parte para outra, porque daqui a pouco ela já está te dando um indicativo, um indício de que vocês não são compatíveis. E isso já, né, partindo do pressuposto que você sabe o que quer, né? E você tem que saber o que quer. Você tem que ser seletivo, você tem que recusar aquilo que não está de acordo com aquilo que você quer. Nesse caso, se for uma mulher que você não consegue sair do site, avançar para o WhatsApp, né? Você vai estreitando essa relação, tendo mais proximidade, esquece. Se ela se recusar a dar o número, esquece. Se aceita dar o número, troca mensagem com ela de vez em quando. Mas você tem que estar livre e à vontade. Você não tem que... as coisas têm que ser natural e fluida. Você não tem que se sentir pressionado a nada e nem, da mesma forma, não pressionar ela a nada, deixar ela livre. Essa conversa não tem que ser sempre, tem que ser sempre que te apetecer. E, da mesma forma, se ela te mandar uma mensagem e você está ocupado, você responde quando estiver desocupado. E responde e brinca. E tem que haver uma conversa fluida e natural, sem forçação. E tem que ser sempre, se é o que você quer, direcionada para a saída, certo? Se for o que te interessar, que você tem que deixar claro isso para te estreitar mais essa relação, mas de novo, sempre de uma maneira apropriada e natural, sem forçação de barra. Então, você tem que
ir nessa direção, porque isso também é seleção. É uma maneira de selecionar logo aquelas, ou rejeitar logo aquelas que não estão aí para sair, para encontro. Então é isso. Se você quer estar a contactá-las, faça. Se você não quer, para. E quando der na telha de voltar, volta cheio de entusiasmo. E fala o tempo que for preciso, pelo site, pelo WhatsApp e pronto. Mas a minha sugestão é sempre passar para o celular mais rapidamente, porque assim o nível de confiança, vamos dizer assim, delas é maior. Quanto mais alto consegue estar com ela, o que é mais agradável, né? O ao vivo é sempre mais agradável do que estar só a escrever num teclado ou no celular de frente a uma tela. Então, faça tudo para se encaminhar logo para isso, porque a vida é ao vivo e a energia só é percebida no ao vivo. É muito fácil falar de coisas escondidas atrás de uma tela, né? Você só vai perceber a essência da pessoa depois que se encontrar com ela e ter algumas interações com ela. Então, basicamente é isso, nada de extraordinário. Simples assim, as coisas são sempre mais simples do que aquilo que imaginamos dentro da nossa cabeça. Fique bem por aí e faz aquilo que te apetecer, quando te apetecer. Seja seletivo, seja livre e deixe as pessoas livres para serem, no caso as mulheres, deixe também as mulheres serem livres e seletivas. Respeito e serviço. Até o próximo áudio.